texto nos diz assim: do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Senhor, eu preciso mais uma vez de Ti, da Tua graça, da Tua sabedoria e unção para expor a Tua palavra. Fala a cada coração e me use como porta-voz Teu nesta hora, em nome de Jesus, amém. Na semana passada eu lhes falei sobre o tema ignorância mata, baseado no texto de Oséias 4:6, onde o Senhor diz: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Eu poderia continuar dentro daquele mesmo assunto, lendo, por exemplo, o texto de Pedro, 2 Pedro 3,18, que diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje, eu quero ir um pouco além e dar continuidade para lhes falar sobre maturidade espiritual. Todos nós temos uma noção do que é maturidade. Todos nós um dia fomos crianças. Todos nós agimos como criança. Todos nós, os adultos, a maioria de nós, tem filhos. Alguns filhos adultos, mas já foram crianças. Outros têm filhos ainda crianças e netos como eu. Nós lidamos constantemente com crianças. E claro que há uma diferença enorme no comportamento das crianças e o nosso, que é de pessoas maduras. Mas todos nós entendemos que na vida há necessidade de crescimento e de amadurecimento. Quando a gente vai no mercado ou na feira e compra frutas, a gente vê a fruta pronta para comer e aquelas que vão aguardar uns 2 ou 3 dias até que fiquem prontas para isso. Você compra um mamão verde, mas sabe que daqui 2, 3 dias pode comer porque ele está maduro. Compra um abacate duro, daqui 2 ou 3 dias ele já está macio, já dá para fazer suco, salada ou doce, o que quiser. Tudo tem que chegar ao processo do amadurecimento. John Stott, o grande teólogo inglês, que foi capelão da rainha Elizabeth, escreveu grandes obras. Em uma delas ele diz que o amadurecimento se dá em 5 modelos. Ele fala do amadurecimento físico, intelectual, moral, emocional e espiritual. Eu quero me ater ao amadurecimento espiritual, tendo como base, por exemplo, Jesus, modelo, aliás. Lá em Lucas 2:52 nós lemos uma descrição sobre Jesus, o menino que crescia. A Bíblia diz naquele texto que ele crescia em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Vejam que o amadurecimento de Jesus se dava em todas essas direções. Como criança, ia crescendo, fisicamente, mentalmente, intelectualmente, moralmente e espiritualmente, e o seu crescimento era visível aos homens, claro, isso era inevitável, e a Deus. Então, tanto homens como Deus estão de olho no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. A vida espiritual começa como a de um bebê. A Bíblia usa essa retórica. Em João 3, Jesus fala com Nicodemos, aquele príncipe dos judeus, sobre como ingressar na vida cristã, na vida espiritual.
pelo novo nascimento. Ele não entendeu, ele não alcançou a fala de Jesus, o argumento de Jesus. Eu não estou entendendo esse negócio, tem que voltar no ventre da minha mãe e tornar a nascer. Jesus disse: você é mestre de religião, não sabe do que eu estou falando, você não alcança, né? É ruim, você não está entendendo nada. Então vou começar a desenhar para você. O vento sopra onde quer, você ouve o vento, você ouve a sua voz, o seu som, dá para ouvir, mas você vê? Não, é assim que acontece. Mas o resumo do diálogo de Jesus com Nicodemos era para dizer o seguinte: para ser crente precisa ter um começo, e esse começo, não importa a idade que a pessoa tenha, é um começo que se dá quando a pessoa é como se ela se tornasse um bebê. Assim todos nós tivemos a nossa iniciação no Evangelho, a nossa iniciação espiritual, como bebês. Irmãos, você tenha se convertido há uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou nascido no Evangelho como eu e outros aqui. Tivemos o nosso começo, a nossa iniciação como bebês. Mas se nós permanecêssemos como bebês a vida toda, o que seria de nós? E o escritor de Hebreus, ele trata desse assunto com uma certa queixa. Vamos entrar então no texto que eu acabei de ler, porque ele vem discorrendo sobre um assunto sério. Nos capítulos 4 e 5, ele vem falando sobre o sacerdócio, porque ele escreveu para hebreus, judeus, que sabiam muito bem o que era o sacerdócio, porque na religião judaica havia o templo e havia o sacerdote, o sumo sacerdote, as ofertas de animais, como eu lhes falei na explicação que eu dei na hora da oferta. E quem dirigia os cultos e promovia todo esse trabalho eram os sacerdotes, que entravam uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício pela nação, era o sumo sacerdote. E ele agora vem trazendo isso para Jesus, dizendo: aquilo era uma figura, era uma sombra do que havia de vir. Agora o sumo sacerdote veio, ele começa lá no capítulo 3 já falando disso. O sumo sacerdote da nossa confissão agora é Jesus. Ele vem tratando do sacerdócio e do sumo sacerdócio de Jesus, quando de repente ele fica meio bravo. Dá para perceber isso no texto. Ele dá uma travada aqui: não dá para falar isso com vocês não entendem nada. Você percebe isso na leitura? Eu vou mostrar para os irmãos como o autor interrompe o seu escrito, pastor Carlos, para dizer: não adianta nada falar isso para vocês não entendem nada. É a mesma coisa que ele está pregando aqui, trazendo uma mensagem profunda, que custou horas do meu tempo em estudo, em oração, no meu gabinete. Chegar aqui, um olhar para a cara do outro: o que ele está falando? Vocês querem ver? Ele vem falando sobre o sacerdote. Olha aqui o versículo 8, capítulo 5. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, só estou pegando a pontinha do fim que ele vem argumentando, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos muito que dizer. Eu não queria parar aqui, eu queria fazer um tratado sobre o sumo sacerdócio de Jesus, mas não dá, vocês não vão entender nada. Está desabafando. Olha aqui: eu teria muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Vocês não estão nem aí, estou falando, vocês estão dormindo. Estou falando, vocês estão batendo papo. Estou falando, vocês estão olhando no celular para ver se tem aí mensagem no WhatsApp. Estou falando, vocês estão trocando receita de bolo pelo WhatsApp. Estou falando, mas vocês não estão nem... Vocês querem ver se não é isso? Quando ele fala, vos fizestes, vocês são negligentes, o termo grego que ele usa aqui para negligente é nofros. Sabe o que é nofros no grego? Preguiçosos.
O John Stott, que eu acabei de citar, escreveu um livro chamado Crer é Também Pensar. Mas para os crentes da pós-modernidade, os crentes da nossa época, crer não é bem mais esse negócio de pensar. A crentaiada gosta mais é de sentir. Eu gosto de sentir também, eu sou um ser emocional. Eu gosto de sentir a presença de Deus, gosto de adorar a Deus, gosto de sentir a paz, a alegria, gosto dos mistérios da fé. Mas o que seria de mim se eu fosse um crente só de coração e não da razão? Eu não passaria de um bebê chorão e burrão. Burro. Ruim falar isso, mas esse é o termo que define muitos crentes. Sabe nada, não entendem nada, não crescem. Vocês estão aí distraídos. Quantas mensagens já foram pregadas desse púlpito? Quais os resultados auferidos delas? Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas mensagens foram ouvidas? Se nós tivéssemos aproveitado mais do que temos aproveitado, acho que teríamos crentes ainda melhores. Você já ouviu a expressão que pensar dói? Quando você ouvir essa expressão? Pensar dói. Por isso que a gente gosta mais de sentir do que de pensar. Deus tem me dado o privilégio de viajar pelo mundo. Eu tenho pregado em muitas nações e eu vejo o comportamento das nações. Na África é de um jeito, na Europa é de outro. Nos Estados Unidos, qualquer lugar que eu vou, o comportamento é diferente. Tanto os americanos quanto os europeus, eles gostam mais de entender o que estão ouvindo do que ficar fazendo aquela demonstração de euforia. Estou falando dos pentecostais, não de brasileiro. Brasileiro é igual no mundo inteiro. Estou falando deles, dos nativos. Estou falando, por exemplo, de uma Finlândia, onde você prega, parece que o povo não está ouvindo nada. Mas quando você chega perto, você vê as lágrimas rolando na face. Estão comportados, são pentecostais. Depois do culto eles vêm comentar com você: pastor, o senhor disse uma coisa hoje que mexeu comigo. Uau! Um irmão veio da Finlândia dar o testemunho aqui, por causa do que eu preguei lá. E ele disse: Pastor Walter, I need to give my testimony in your church as soon as possible. Eu tenho que dar o meu testemunho na sua igreja o mais breve possível. 2 meses depois ele veio aqui. Eu sou PhD em teologia, mas hoje o senhor falou uma coisa que mexeu comigo. Não teve euforia, mas a palavra entrou. Porque ele não estava dormindo enquanto eu pregava. Ele não estava distraído enquanto eu falava. Ele não era preguiçoso. Mas há pessoas que não crescem porque são assim. Seja alguma vez lidou com pessoas que quando falam com você, elas querem a sua atenção total, e quando você fala com elas, elas não estão nem aí, se distraem, de repente atendem o celular, te deixam falando sozinho. Uma vez eu li um livro intitulado Como Fazer Amigos e Obter Vantagens nos Negócios. Mas quando eu saio um pouco da literatura cristã, devocional, teológica, e leio algumas coisas dessas. O autor nesse livro diz:
Vou dar um segredo para você ser bem sucedido, fazer amigos e obter vantagem nos negócios. Mostre-se sempre interessado no que os outros têm a dizer. Não é só o que você diz que interessa, as pessoas têm algo para dizer, mesmo que não seja aquilo que faça parte do teu dia a dia. Ouça, elas têm alguma coisa para dizer, às vezes relevante, às vezes irrelevante, mas seja educado. Ela vai dizer: alguém me ouviu, pronto, você fez um amigo, pronto, você vendeu um produto. Quem lida com venda, aprenda isso. É até uma questão de educação, ouvir o que os outros falam, e principalmente quando se trata de ouvir a palavra de Deus. Quando se ouve a palavra de Deus, que é escrita e agora pronunciada, nós estamos ouvindo o próprio Jesus, que é o Logos divino, Ele é a palavra encarnada. Oscar Cuban diz no seu livro, na sua Cristologia: ouvir o pregador é ouvir o Logos de Nazaré. Uau! Não seja indelicado com ninguém, muito menos com a palavra de Deus quando ela é pregada. Os irmãos hebreus para os quais esta epístola foi destinada estão sendo denunciados, acusados pelo escritor, cujo nome não sabemos, de serem nófros, sonolentos, distraídos, irreverentes com a palavra. São o que na linguagem coloquial do Brasil do século 21, o tipo nem aí. Tô nem aí. Você é do tipo que não está nem aí com a palavra, ou você é do tipo que come cada palavra que vem da parte do Senhor? Bem, agora a gente vai pensar no seguinte: qual é o assunto que mais lhe interessa? É futebol? É negócio? É política? É novela? É culinária? Crianças? Lojas? Qual é o assunto que mais te interessa? É Bíblia? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando você ouve a palavra de Deus, você é capaz de comentar com alguém o que foi pregado? Ou pelo menos dar um resumo? Porque tem gente assim: o culto achou uma bênção. O que é a bênção? O que o pastor pregou? Olha, eu não estou lembrado, mas que foi uma bênção. Foi, irmão, bênção por quê? Porque teve barulho? Porque o ambiente estava agradável? Porque estava alegre? Isso não desenha, isso não descreve a importância de um culto. Me desculpem. O culto estava uma bênção. Olha, os cânticos, o testemunho, o encorajamento, a palavra. Hoje foi falado sobre maturidade espiritual. Então, se foi falado sobre maturidade espiritual, e você soube repetir isso, é porque você não é um nóforos, você não é um distraído, você não é um sonolento, como denuncia o autor desta epístola. Mas se você estiver interessado, essa palavra vai fazer grande diferença na sua vida depois que sair do culto. Às vezes eu chego a pensar que Deus permite algumas exceções, que algumas pessoas se distraiam e até durmam. Sabe por quê? Para não aumentar o juízo de Deus na vida dela. Deus está poupando algumas pessoas, estão tão mal na fita, que Deus permite esses expedientes. Camarada, falta babar, roncar. Tinha um irmão que dormia em pé no culto. Ele ficava em pé no canto, ele dormia em pé. Eu pregava, ele ficava com dó, mas ele dormia. Ele gostava de ficar naquele canto. Mais tarde esse homem morreu. Ele ficava encostado, ele dormia. Um dia eu perguntei: por que o irmão não senta? Não, porque se eu sentar eu ronco. Falou literalmente. Aí vinha na igreja para dormir.
Alguns falam que é doença do sono, mas ele trabalhava. Como é que ele comia o pão? Como é que ele trazia pão para cá? Se ele tinha emprego, se ele trabalhava, será que ele dormia no trabalho? Certamente não, mas ficava em pé. Então ele não sentava para não roncar, ele passaria vergonha se roncasse. É ruim, né? Mas às vezes eu repito isso. Deus permite que algumas pessoas durmam, que é para não aumentar o juízo delas. Até porque Jesus disse: as palavras que vos tenho falado, essa vos há de julgar. Você está recebendo a palavra. Cada palavra de Deus que vem tem que mudar o nosso caráter, nosso modo de ser. É o que está escrito em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ouviu uma palavra, aquilo tem que ser metabolizado na sua mente, fazer parte do seu dia a dia, alterar seu comportamento. A palavra tem que produzir efeito, senão a palavra foi vazia. Mas se você é uma pessoa que ouve e nunca muda, você está como escreveu Paulo a Timóteo na segunda carta, no 3º capítulo, versículo 7, eles são pessoas que aprendem, ouvem o tempo todo, mas nunca chegam ao entendimento das coisas de Deus. Você é cabeçudo, por que não chega ao entendimento? Há razões para isso. Pode ser que não tenha ainda atingido vida espiritual, e entender as coisas de Deus só é possível a quem tem natureza espiritual. Quem não tem, não entende. Já vou falar sobre isso. Ou então é porque não dá a palavra de Deus, como eu venho argumentando até agora, a devida importância. E Deus então deixa o cara meio atrapalhadão, que é para não aumentar o juízo dele, que senão a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Você recebe muita palavra de Deus para fazer de você um crente melhor a cada dia. Nessa igreja, graças a Deus, a palavra de Deus não é omitida. Aqui são os indiferentes. Primeira queixa do escritor: os negligentes, indiferentes, os nóforos. Aqui é bom que você aprende grego e hebraico, cada culto, né? Olhem do que mais ele acusa essa gente: de atrasados, para não dizer retardados. Eu diria retardado, não é meio pesado retardado, então eu fiz dizer. Vocês querem meu texto? No versículo 11, para fechar o que eu disse até agora, ele diz: do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, por quanto vos fizestes preguiçosos para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Vocês já deviam ser mestres, está lá em cima, lá na frente, mas vocês estão lá atrás, vocês estão atrasados, vocês estão retardando a caminhada da fé. Vocês deviam estar dando aula. É verdade que nem todos serão pastores, nem todos serão professores de escola dominical, nem todos serão mestres, mas todos podem atingir um nível de capacitação de mestre. É o que o autor de Hebreus argumenta. Era o que eu esperava de vocês, mas em vez de estar lá na frente, vocês estão lá atrás, como bebês, como crianças atrasadas. E você quer ver se isso é verdade na prática ou não? É quando o crente é perguntado sobre alguma coisa de Deus, da Bíblia, da sua fé, e ele diz: eu acho que. Irmão, um crente maduro nunca acha nada. Ele diz: a Bíblia diz. Eu não respondo com opinião minha. Eu acho, eu não gosto dessa resposta. Essa resposta não combina comigo, como não deve combinar com nenhum dos irmãos. Eu não acho nada. A Bíblia diz. Mas senhor é o professor, o senhor tem a Bíblia na cabeça. Você também tem que ter, ué. Por que eu tenho e você não tem? Por que você não tem? Você sabe o nome de todos os jogadores do seu time e não sabe o nome dos apóstolos todos? Ei, os jogadores do seu time mudam, os apóstolos são sempre os mesmos, faz 2000 anos. Você sabe os nomes dos jogadores do seu time e não sabe o nome dos apóstolos? Me poupe. Que isso? Sabe o nome dos atores de novela, mas não sabe se está quase uma passagem da Bíblia.
Não precisa saber citar o endereço, o livro tal, o capítulo tal, o versículo tal, mas tem uma noção da Bíblia, tem uma noção da doutrina, tem uma noção sobre cada assunto para saber recorrer. E saiba que nessa hora o Espírito Santo vai lhe ajudar, vai dar um empurrãozinho para lhe fazer lembrar. Mas por favor, isso vai depender do quanto você estiver afinado com a palavra de Deus. Se você não for maduro na fé, você vai rodar e passar carão. Eu não quero que um crente dessa igreja passe carão. Por favor, não me envergonhem. Conheça a palavra de Deus. O que faltava a esses irmãos, para os quais o autor destina esta epístola, era a maturidade. Eles não tinham crescido. Vejam só como ele continua no versículo 12. Ele diz assim, vou reler todo o 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, doutrinas elementares, das palavras de Deus, e vos já veis feito tais, que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Me poupe, leitinho para o bebê. Quanto tempo de fé? 5 anos. Quanto tempo? 10 aninhos. Quanto tempo? 20 aninhos na fé. Leitinho para o irmãozinho. Como é que você sabe que ele precisa de leite? Primeiro, porque ele não entende nada. Segundo, que ele fala bobagem. Quando abre a boca, faz fiasco. Não pode falar das coisas de Deus que fala bobagem. Entende errado. E outra, melindroso. Eu vejo meus netinhos, quando às vezes a gente precisa dar uma bronca, eles fazem biquinho, choram. A gente está educando, mas são crianças. São crianças, precisam de colo. A gente precisa, não, o vovô quer te ajudar, dá um abraço no vovô. Tá, criança. Agora, marmanjo, chorão, me poupe, ô marmanjo, me poupe, crente velho. Não pode falar nada. Crente que não aguenta uma palavra de exortação é porque é menino na fé. Irmão, nós precisamos ser exortados. Eu preciso ser exortado. Ai de mim se a palavra de Deus não me exortar. Num grupo de amigos, pastores, nós temos um hábito. Tem gente grande aí, nesse grupo de amigos pastores. E quando estamos às vezes reunidos num evento, um pisar na canela do outro, no bom sentido, mas de exortar. Não foi legal aquela palavra que você falou não, hein? Gostei não? Eu também, acho que você devia ter dado um exemplo melhor. Tem dessas coisas, que bom. E é chute na canela com vontade, que é para doer. É assim que se tratam. Pensa que um poupa o outro não. A gente fala nessa linguagem entre amigos. Às vezes quando é necessário. É assim que funciona. Quando algum está dando ênfase em algum ponto que não é bom. Que negócio é esse? Está desviando da doutrina? Está mudando o assunto? Porque gente madura sabe ouvir, sabe aceitar crítica. Só os imaturos não aceitam correção. Os imaturos são melindrosos. Vou chorar. E são atrasados, porque deviam estar lá na frente, estão lá atrás. Precisam de leite. Vou lhes falar sobre isso na semana que vem ainda, quando eu tratar da sinais de maturidade. Vou falar sobre a igreja de Corinto no próximo domingo. Venham todos. O que os crentes mais querem hoje, irmãos, eu vou dizer o que é. Não querem a palavra, não querem aprender com a palavra, não querem entender a palavra. Sabe o que eles querem? Bênção. Crente vem para o culto assim, ó. Todo mundo ora com a mão assim. Não sou contra a oração, mas o tempo todo é assim. Eu venho para o culto para receber uma bênção. Eu quero saber primeiro, por que você quer tanta bênção? O que você quer fazer com tanta bênção? Vamos começar perguntando o que é bênção. Bênção é uma espécie de tudo de bom. Deus me dá bênção. Sabe o que é bênção? A palavra bênção é falar bem de. Sabe quando Deus te abençoa? Quando Ele pode falar bem de você.
bênção de Deus é quando Deus pode falar bem de você. Uau, não tinha pensado nisso, nem sabia, né? Quando Ele fala bem de você, Ele pode até dar o que você precisa. Mas eu queria entender por que nós corremos tanto para esse lado de querer bênção, bênção, bênção. O que é bênção? Tudo é vida material. Finanças, saúde, muito dinheiro no bolso, saúde para está chegando o fim do ano, aquela velha musiquinha, feliz ano, Deus, ano melhor. Bênção, todo mundo quer bênção. Bom, eu também quero, não sou idiota. Claro que eu não quero ter dívida, claro que eu quero saúde, claro que eu quero bênção para o meu lar, claro que eu quero essa coisa toda. Mas espera aí, quando Paulo escreve aos Efésios, no primeiro capítulo, versículo 3, e diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele está indo além dessa coisa miserável que está todo mundo buscando. Me dá bênção. Que nem a criança, dentro do catolicismo se aprendeu muito isso. Porque eu fui criado num lar evangélico, na minha casa não havia esse costume de bênção, pai, Deus te abençoe, bênção, mãe. Isso é mais coisa de católico do que de evangélico. Mas no Antigo Testamento havia essa coisa de pai abençoar filho. Não vou entrar nesse mérito, mas apenas para dizer aos irmãos que quando a Bíblia diz que Deus já nos abençoou, isso já está resolvido, com toda a sorte de bênçãos. Isso inclui tudo, também a vida material. Mas Paulo está dizendo de algo mais do que simplesmente dinheiro, saúde, garantia de proteção no lar, etc. Não, ele está falando de algo mais elevado. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. O que significa isso? O Senhor nos atraiu através da sua mensagem para uma dimensão espiritual superior, ou seja, de perfeição e não de rudimentos. É essa palavra que inclusive se torna sinônimo de maturidade espiritual todas as vezes que a ideia de maturidade e crescimento aparece. A Bíblia chama isso de perfeição. É para esse nível que o Senhor nos atraiu quando nos deu toda a sorte de bênção espiritual. Nós estamos vivendo lá embaixo como esmoleres, como mendigos, como pedintes, quando o Senhor nos colocou numa posição melhor. Quando você entender isso, você vai sofrer menos na hora das lutas, vai sofrer menos quando faltar alguma coisa, porque a sua confiança em Deus será mais sólida. Você vai agir como um homem maduro e não como criança chorona. Aliás, o que criança mais sabe fazer? O que criança mais sabe fazer é brincar, chorar e brigar. Fala para mim, ensinar outra coisa. Colégio Batista, os irmãos estão aqui hoje divulgando, está lá aquela criançada toda. O que é que criança, pastor Eduardo, mais sabe fazer, senão chorar, brincar e brigar? Daqui a pouco parou de chorar, está rindo. Aí chora de novo, vai e brinca de novo. Aí daqui a pouco puxa o cabelo de um, pega uma brinquedo, pega uma pirulito, e brinca, meu. Mas não é assim que a gente está vivendo. Ele tem oportunidade de cantar, eu não tenho. Só ele prega, eu não prego. Oportunidade na igreja. Por que tem gente que tem mais chance do que eu? Porque ninguém enxergou pessoa madura em você ainda. Porque quando você for maduro, você vai ser visto. Aí as suas oportunidades vão chegar. Como? O que eu preciso fazer? Nada. Apenas cresça e amadureça. E o Senhor vai nos mostrar quem você é e do que você é capaz. É assim que funciona. Bem, estamos falando aqui dos atrasados que podiam ser, mas ainda são meninos. Podiam estar lá na frente, mas estão só pedindo bênção. Bênção virou bezerro de ouro para os crentes, principalmente para o nosso lado, nós pentecostais. Precisamos melhorar isso, viu? Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora sou gente grande. Você é gente grande ou você é menino?
Aqui o escritor diz assim, veja o versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Também repete isso. Sabe onde isso vai desembocar? Na ingenuidade, que é o terceiro ponto, e aqui eu vou encerrando. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, como ele chama os maduros, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Sabe o que acontece? O crente maduro sabe enxergar o mal, e ele não entra. Sabe enxergar as trevas e a luz, sabe fazer a diferença do sagrado e do profano, sabe o que é de Deus e o que não é de Deus, sabe o que é espiritual e o que é carnal, porque é maduro. Não precisa perguntar, fazer tal coisa é pecado? Meu Deus do céu, que pergunta mais ingênua, própria de quem não cresceu. Então esse terceiro grupo é o grupo dos ingênuos. Qualquer mercenário leva esse crente na conversa, cheio de movimentos por aí, levando dinheiro de ingênuos. São campanhas e campanhas e campanha disso, campanha daquilo. Ou esses pregadores que aparecem nos púlpitos, às vezes como itinerantes, e vêm com aquelas 3 ou 4 mensagens na algibeira da calça, eles pregam aquilo a vida inteira. Cada igreja que passa, não precisa preparar mensagem, não lidam com o povo, não sabe o que é sofrer, não sabe. Porque ser bênção na igreja dos outros é muito fácil, difícil é ser bênção na sua igreja. Você tem que ter uma mensagem para cada culto e lidar com os problemas do povo. Por isso que é fácil ser bênção na igreja dos outros. Aí chega, a partir de hoje sua vida nunca mais será a mesma. Sabe porque o bonitinho é o pregador? O pastor está 30 anos lá, lutando, quebrando pedra. O camarada chegou aqui num culto só e quer mudar a vida de todo mundo, só porque ele é o pregador. Me poupe, vai. Que é isso? Isso é bom, hein, cara? Isso é Deus, é? Você acha? Não, eu tenho certeza. Aí, bem, esses ingênuos não têm maturidade, que não cresceram, são meninos, estão no leite. Qualquer profecia de fundo de quintal levam esses ingênuos. Quantas vezes eu tive que socorrer gente que estava dando dinheiro para profeta. Uma vez eu liguei para um que estava entrando na casa de uma senhora idosa da nossa igreja, tinha muito dinheiro, levou dinheiro para comprar uma casa. Quando eu descobri, eu liguei: escuta aqui, moço, que história é que Deus me dá? Deus não te dá nada, seu malandro, não pise mais lá porque eu vou chamar a polícia. Pastor, você não acredita? Acredita no que é verdadeiro, tenho discernimento, e não me venha com história não, porque quando é malandro é caso de polícia. E ameacei chamar a polícia para ele, ver se ele apareceu mais. Também não precisava mais, já tinha levado dinheiro de uma casa, né? Mas a irmã era nova convertida. O que se faz? Se deixa assim ou se previne as pessoas? Creio nas profecias, creio nos dons de Deus, mas todo crente precisa saber julgar as profecias. Todo crente precisa conhecer a palavra de Deus para saber a quem está ouvindo e o que está ouvindo, para não se deixar levar, para não se deixar enganar. Esses crentes eram ingênuos porque eles estavam no capítulo 6 ainda discutindo coisas do comecinho da fé: batismo, arrependimento, obras mortas, coisas que a gente aprende no primeiro momento da fé cristã, coisa para aula de batismo. Estavam discutindo aqui, depois de anos de fé. O que se passa é que muita gente não cresce, até para o ministério. Veja o que Paulo disse quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo 3,6. Quando você, Timóteo, for separar alguém para ser pastor, veja se é maduro na fé, não neófito. O que é um neófito? Iniciante. Às vezes está 20 anos, 30 anos, 40 anos no evangelho, mas é neófito, não cresceu, é imaturo. Não neófito, para que ensoberbecendo se não caia na condenação do diabo. Sabe o que significa a consagração para algumas pessoas? Não significa bênção celestial, não. Significa passagem de ida para o inferno. Passagem para que, é o texto que diz, não sou eu,
ensoberbecendo-se, agora sou consagrado, ungido. Não caia na condenação do diabo. Então existe condenação do diabo? Sim, para gente imatura, despreparada para ocupar cargo que não lhe cabe. Irmãos, a Bíblia não brinca, a palavra de Deus é séria, e nós aprendemos de Deus, vamos ser crentes melhores, porque quanto mais maduro, mais nós ganhamos com Deus e com aqueles que nos veem. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que os homens vejam o crescimento nosso, e que o Senhor olhe e tenha prazer em nós e fale bem de nós. Eu quero que Deus fale bem de mim. Você não quer que Deus fale bem de você? Isso é bênção. Então, bênção de Deus é quando Deus pode falar bem de você. Isso é bênção. Você não vai no dicionário perguntar lá para o dicionário o que quiser dizer a palavra bênção. Eu vou terminar dizendo qual o resultado lá entre os hebreus. A imaturidade levou-os a um estágio de decrescimento. No capítulo 10, versículos 32 a 34, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportasse grandes aflições, em parte fosse feito espetáculo, como com vitupérios e tribulações, em parte fosse participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes os que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo em vós mesmos que tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, essa confiança. Estavam no status espiritual elevado, agora estavam abandonando a fé. O que aconteceu? Falta de maturidade. Chegavam a perder o que tinham, perseguição por causa do evangelho, agora estavam voltando para trás. Que mais? Estavam perdendo interesse pelo culto. 10, 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, perder interesse pelo culto. Sabe o que é isso? Falta de maturidade. A falta de maturidade leva ao esfriamento da fé, leva ao engano. Que mais? Capítulo 12, versículos 12 e 13, deixaram de orar, e aí o escritor diz: portanto, tornai, façam de novo o que vocês faziam antes, a levantar as mãos cansados e os joelhos desconjuntados, fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, está quase desviado, para não ser totalmente, ainda dá tempo de recuperar, venha, antes seja sarado. Que mais? Estavam vivendo em discussões, em litígios, ciúmes, e no versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estavam melindrados uns com os outros, falta de maturidade, infância espiritual. Eles assim tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perdoe. Estou triste. Que é isso? Falta de maturidade, infantilidade espiritual. Olha que ponto chegaram aqueles crentes. Alguns praticando fornicação, porneia aqui no grego, capítulo 12, versículo 16, o escritor diz: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, etc. Começaram a desprezar os pastores, capítulo 13, versículo 7, lembrai-vos os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pior do que isso, alguns estavam apostatando a fé, capítulo 6, versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus, as virtudes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois quanto a esses, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Meu Deus! Falta de maturidade levou-os a um decréscimo, a se desviarem ao esfriamento. Vamos terminar com Efésios 4:13. Aleluia. Efésios 4 capítulo, versículo 13. Diz assim o apóstolo Paulo nessa porção: até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O protótipo, o modelo, o alvo, o arquétipo, a medida é Jesus. Até que cheguemos. Então você que acha que não é nada, saiba que Paulo está apostando em você, porque ele diz que até que cheguemos.
Como prova disso, mais um versículo para terminar mesmo, Colossenses 1:28. Colossenses 1:28. O apóstolo Paulo diz nesse versículo: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, cada um, não tem exceção, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito. Perfeito é sinônimo de maduro. Para que apresentemos. Então tem chance e desafio para todo mundo aqui. Todo homem maduro diante de Cristo. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Semana que vem tem mais. Quero ver quantos vão preferir dormir em casa. Espero que você nem queira dormir lá e muito menos aqui. Que venha para ouvir. Domingo que vem vou lhes falar sobre a igreja de Corinto. Vou lhes mostrar uma situação pior do que essa da carta endereçada aos Hebreus. Mas o autor está lutando para trazer o povo de volta, lutando para ver uma igreja madura. A mesma coisa com os coríntios. Por que eu estou fazendo isso? Porque, irmãos, Deus nos deu uma igreja para caminharmos juntos. Deus nos deu grandes desafios e nós vamos alcançá-los em nome de Jesus, não como meninos irresponsáveis, mas como homens e mulheres que conhecem a Deus, sabem em quem têm crido e sabem para onde estão caminhando, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos internautas que têm nos acompanhado pela internet, irmãos de São Paulo. São 8 cidades, irmãos da Bahia, do Rio de Janeiro, várias cidades, Fortaleza, Rio Grande do Sul, da Turquia. A todos o nosso abraço, que Deus os abençoe e continue conosco. Domingo que vem continuo falando sobre maturidade espiritual, trazendo como tema sinais de imaturidade. E temos alguns pedidos de oração, como o do irmão Diego Lopes, por uma porta de emprego, não informou de onde é. A irmã Andréa Barroso também pela internet pede oração. A irmã Júlia pede pela irmã Dirlene, que vai passar por mais uma cirurgia no ombro. Voltamos a informar que essa semana teremos culto na quinta-feira às 20 horas e no próximo domingo escola dominical às 16h30. Culto da manhã às 9h30. Tá firme o culto da manhã com oração às 8, né? Olha, quinta-feira tem um culto da resposta. Cadê o irmão Álvaro? Lá atrás, né, irmão Álvaro? O Heron, não viu o Heron hoje, tá? O Heron está lá em cima. Lá em cima. O Heron, Álvaro e Heron estão aí com culto na quinta-feira. Venham para o culto da quinta, tem sido uma bênção. Temos o culto do domingo de manhã, que está sendo dirigido pelo Sidney. Não viu o Sidney hoje? Lá no fundo. Ô Sidney, cadê você? Está lá atrás. Tá bom, Sidney. 9h30 da manhã, né, Sidney? Então vem quem puder vir, vem ao culto do domingo pela manhã aqui, dirigido pelo irmão Sidney. Às 8 horas. Às 8 horas, a reunião de oração, né, irmã Dora? Com o irmão Miguel. Domingo. Cadê o irmão Miguel? Cadê o irmão Miguel? Presbítero irmão Miguel. Irmão Miguel. Não veio, tá bom. Então, o culto de oração às 8 horas da manhã. Venha para buscar a Deus às 10 horas, o culto a Deus com o irmão Sidney. Quinta-feira, voltando, né? E nós vamos ficar de pé agora, vamos orar. Se alguém fez aniversário essa semana, pode vir à frente para receber a sua oração. Culto da Vitória às 20 horas em qualquer igreja, tá? E em qualquer uma das nossas igrejas às 20 horas. Obrigado mais uma vez você que é internauta, que está conosco desde o começo do culto, que ouviu a mensagem. Espero que esteja conosco também no próximo culto do domingo que vem, tá bem? Aniversariantes, ninguém fez aniversário? Fez, aí pronto, Luciana, a esposa. Mais alguém? Mais alguém? Tá bom. Glória a Deus. Parabéns, o diácono Luciano e a esposa fazem aniversário de casamento. Obrigado, irmãos, irmão Eduardo, os demais irmãos. E as portas estão abertas para recebê-lo sempre. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo dia de hoje, por esse culto que oferecemos a Ti. Agradecemos a Ti pelos louvores, pela presença dos nossos irmãos que também vieram falar do seu trabalho de educação.
Agradecemos a Ti pelos irmãos que nos acompanharam pela internet. Agradecemos a Ti, Senhor, por todos aqueles que, confiando em Ti, mandaram os seus pedidos de oração. Suplicamos a Ti por eles, ó Deus. Cuida, Senhor, do irmão Diego Lopes e da irmã Andréia. Cuida também da irmã Dirlene, que será submetida a uma nova cirurgia. Abençoa o Teu servo, o irmão Luciano, sua esposa, que hoje comemoram o seu aniversário de casamento. Sê com esse casal, essa família. Senhor, cuida de cada um dos Teus filhos, que quando pedimos a Tua bênção, compreendamos a importância desse pedido. Senhor, eleve-nos para os Teus propósitos, que é uma dimensão espiritual melhor do que a que temos enxergado aqui, Senhor. Que pelo Teu Espírito contemplemos com mais profundidade e importância o significado da Tua bênção, que é muito maior do que simplesmente pedimos. Senhor, leva-nos agora na Tua paz. Dá a todos uma semana tranquila de orientação e guardados debaixo da Tua ajuda e orientação. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém.